isso é fundamental. O pessoal está entendendo essa briga. You get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when. Senhoras e senhores, informamos que a conferência magna que estava programada para iniciar neste horário deverá ocorrer em outro momento, pois o palestrante, o prefeito municipal de Porto Alegre, senhor Sebastião Melo, não pôde comparecer à cerimônia de abertura desse evento porque teve um compromisso de última hora em Brasília, mas tentará retornar a Porto Alegre até sexta-feira. Senhoras e senhores, antes de darmos continuidade à nossa programação, informamos que as perguntas a serem dirigidas aos palestrantes deverão ser formuladas por escrito. Para isso, vocês podem utilizar o bloco de anotações que receberam junto com o material do evento. Lembramos ainda que vocês deverão identificar o nome do palestrante a ser dirigida a sua pergunta e também o seu e-mail para a resposta, para que possam ser respondidas posteriormente, quando não houver tempo para esta atividade. E para aqueles que estão participando deste seminário de forma online, as perguntas deverão ser enviadas através do WhatsApp da AYAMU, número 51-3228-4384. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora a palestra com o tema Desafios da Liderança na Administração das Finanças Públicas. Convidamos para compor a mesa, para coordenar os trabalhos, o presidente da AYAMU, senhor Johnny Bertoletti Rasic. Johnny é bacharel em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Professor, instrutor e consultor na área de tributação municipal. Foi auditor fiscal da Receita do município de Porto Alegre por 27 anos, ocupando diversos cargos de chefia, assessoria e coordenação. Coautor das obras ISS, Doutrina e Prática no Sistema Financeiro Nacional, ISS, Questões Práticas, Gestão Tributária Municipal e Tributos Municipais. É presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, AYAMU, desde janeiro de 2020. E convidamos também ao palco a palestrante, senhora Ana Pellini, secretária da Fazenda no município de Porto Alegre.
Com a palavra, o senhor Johnny Bertoletti Hassiki. Boa tarde novamente a todos. A nossa palestra será Desafios da Liderança na Administração das Finanças Públicas, com a nossa querida palestrante, a secretária da Fazenda do município de Porto Alegre, Ana Pellini. Lendo um breve currículo dela, senão teríamos que ficar a tarde toda aqui. Fantástica a vida profissional da secretária, ela sabe o quanto isso é verdadeiro. Atual secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre, formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, atuou na Contadoria e Auditoria Geral da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, foi agente fiscal do Tesouro do Estado, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, Secretaria da Fazenda de Porto Alegre. Foi diretora-geral do Tribunal de Justiça. Foi diretora-geral da Secretaria de Justiça e da Segurança. Exerceu o cargo de secretária-geral de governo. Na Prefeitura de Porto Alegre, foi coordenadora do Escritório de Licenciamento e Regularização Fundiária. Foi diretora-presidente da FEPAM, acumulando com a função de secretária de Estado do Meio Ambiente. Foi secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania. Foi secretária municipal de parcerias. Possui mestrado em economia com área de concentração em controladoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, repetindo, me parece que é o melhor dos currículos, é a nossa secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre. Esqueceu o mais importante, que eu fui professora, eu tenho vários alunos aí, e é algo que me orgulho muito, então não vou deixar passar batido. Eu fui professora de muitos jovens que estão aqui. Me perdoa minha gafe imperdoável. Fantástica professora. Fantástica, porque quando a secretária assumiu, os primeiros que vieram dar boas-vindas para ela foram seus ex-alunos. Significa quanto exuberante, como professora também, né? Que deixou, né, com carinho, né, com conhecimento, esses alunos todos melhores, e com certeza eles vieram demonstrar toda a gratidão pelos estudos com a chegada dela. Mas antes de passar à secretária, eu vou tomar a liberdade de falar muito rapidamente uma situação que eu acho fundamental dentro da reforma tributária. A reforma tributária, nós falamos o quê? Das carreiras de Estado, nós falamos da administração tributária. E eu não vejo isso ir adiante se não estivermos unidos. Procuradores, está aqui meu colega Johnny, que eu falo para ele, falo para todos os procuradores, com os auditores fiscais. Eu penso que cada um na sua atribuição, na sua responsabilização, mas dentro da nova visão de administração tributária, eu vejo como fundamental que a gente possa unir esforços para que a receita, que a administração tributária como um todo, ela flua da melhor forma possível. Então, é a minha opinião, eu sei que há controvérsias, eu sei quanto em Brasília há uma discussão sobre isso, mas eu imagino que carreira dos Estados Unidos consegue evoluir muito mais. Talvez, a gente olhando para o passado, existia uma forma, existia uma estrutura, mas a própria administração tributária, a própria receita, a própria independência da nossa administração tributária municipal está sendo mexida. Então, penso que isso a gente tem que pensar saindo do quadrado. Então, falo tanto para o presencial, mas falo para o Brasil todo, de nossos líderes poderem sentar e buscar um consenso, porque nós podemos caminhar em mãos dadas, auditores e procuradores. Duas carreiras essenciais e típicas de Estado. Então, só deixo esse meu pronunciamento, que não é o pronunciamento da AIAMU, não é dos auditores fiscais de Porto Alegre, mas eu, com um pouquinho de estrada, um pouquinho de experiência, um pouquinho menos cabelo, para que a gente possa pensar o que vai ser o futuro
né, da tributação e, por consequência, da administração tributária. Mas, desculpa eu roubar um pouquinho o seu tempo, secretária, mas agora, com certeza, a palavra é toda sua. Então, né, professor gosta de falar em pé, então vamos lá. O tema desta palestra, ele é bastante leve e é bom para começar, para ser depois do almoço, é sobre gestão. Gestão é algo que nós não vivemos sem. É algo que temos que exercitar dentro da nossa casa, temos que exercitar com os filhos, temos que exercitar no trabalho, e é algo que a gente está aprendendo todos os dias. Olha, eu vou falar para vocês, eu já tenho uma caminhada, né? Dá para me olhar, a pessoa vê, essa pessoa já viveu bastante, já caminhou muito. E cada dia eu aprendo sobre essa questão de como gerir pessoas, de como fazer com que uma organização ela dê o seu melhor, ela consiga produzir tudo aquilo que ela tem potencial. Eu hoje estou num lugar muito privilegiado. Eu me sinto muito agradecida. Eu sempre comento com a equipe que pensa uma pessoa feliz com o que está fazendo no lugar que está, essa sou eu. Pela equipe que tem lá. O Fabrício, meu adjunto, que é uma pessoa maravilhosa, que sabe fazer gestão, sabe gerir pessoas, conduzir pessoas. A Sandra, o próprio Johnny já falou, né, todas as qualidades dela, uma pessoa reconhecida. O Christian, meu chefe de gabinete também, que tem que ter habilidade, porque ele tem que estar ali, né, contemporizando coisas, administrando pessoas que vêm, que vão, a equipe, enfim, e tudo isso exige um talento para que tudo corra bem. Para que a gente chegue no fim do dia e não, ai, graças a Deus, vou para casa. Não, que a gente chegue no fim do dia feliz, leve, com tudo que aconteceu, com o que a gente aprendeu, com aquilo que a gente conseguiu fazer em prol do serviço. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Até trouxe aí um auxílio à memória, né, para falar assim, aquilo que eu penso sobre isso. Desses anos todos, né, porque, como disse o Johnny, eu passei pela Secretaria da Segurança Pública, pelo Tribunal de Justiça, pela Secretaria do Meio Ambiente, pela FEPAM, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Cidadania, enfim, pela URGS, que é uma coisa que me deixa sempre muito orgulhosa pela minha passagem na URGS, porque ser professora realmente é algo que enriquece muito a gente, muito a gente. Todo dia está aprendendo com os alunos, e isso é muito legal. Mas pode passar primeiro aí, eu gostaria, sim, de deixar uma reflexão para iniciar, né? Todo mundo aqui já passou por chefias boas, chefias que estimulavam, chefias... Vão lembrar de alguém na vida de vocês, mesmo os mais jovens, aquele cara, me ajudou, me estimulou, e passou também por pessoas que não contribuíram em nada. Ai, meu Deus, agora vai aquele chato lá, me dizer alguma coisa, ou, enfim, fazer algum comentário, alguma coisa, não sei, ter alguma ação. Então, todos nós aqui, eu tenho certeza, já tivemos experiências positivas e negativas sobre as lideranças que tivemos. E qual é a diferença entre uma e outra? O que faz com que uma liderança seja boa, seja gratificante, seja algo que estimule, que a gente tenha vontade de trabalhar? Porque esse é o objetivo final, que as pessoas tenham vontade de fazer aquilo que tem que ser feito. Não adianta só escolher o que gosta, mas aquilo que tem que ser feito com entusiasmo, e isso é a liderança que leva. Ou o que faz a pessoa... Fica louca que termine. Não, eu estou louca para ir para casa, eu estou louca que chegue fim de semana, não aguento segunda-feira, já fico de mau humor no domingo, porque segunda-feira eu vou ter que fazer aquele trabalho que me é determinado. Então, isso é interessante da gente pensar para ver o que leva a uma circunstância e a outra circunstância aqui. Vamos passar? Bom, eu vou contar um pouquinho, assim, né, quando eu comecei no serviço público, em 73, sabe, Salomão? 1973, março. Olha só, era a ditadura militar, né? Era um outro regime completamente diferente, assim. Mas não era ruim.
Hoje a gente olha, né, a ditadura militar, tá, não é isso, é horrível, mas em termos de trabalhar no serviço público, naquele tempo não era horrível. Havia um foco em eficiência e profissionalismo, né? Havia essa, digamos, esse estímulo a que as pessoas fossem eficientes, tivessem cursos para se preparar melhor, enfim. Um exemplo, as escolas públicas. Todo o serviço público buscava ser de qualidade naquele tempo. Quem conseguia passar numa escola pública, porque era meritocracia, tinha uma escola de alta qualidade. Por regra, melhor que as próprias escolas privadas. Então, um forte compromisso com a meritocracia e uma estrutura hierárquica rígida. E a liderança, portanto, era autocrática, completamente diferente do que é hoje, para o bem e para o mal, porque tem vantagens e desvantagens em a gente ter uma estrutura hierárquica rígida e ter uma estrutura hierárquica fluida, como a gente tem hoje, onde os desafios do bem administrar, do convencer o próximo, eles são maiores do que dar uma ordem, né? Eu prefiro muito mais o tempo de hoje, mas o tempo exige mais requisitos do que quando está numa estrutura que o cara ou obedece, né? E isso muitos aqui, jovens, meus ex-alunos e tudo mais, nem pode imaginar que isso já aconteceu, mas aconteceu. Vamos lá, então. O serviço público hoje. Bom, a primeira coisa é a alternância do poder, né? Então, a gente tem eleições, mudam os partidos políticos, mudam as posições. Um dia, o camarada é um chefe, é um líder, no outro dia ele sai, e vem o outro, e ele passa a ser um simples funcionário como os demais. Isso muda tudo, porque às vezes tem que fazer uma punição, tem que chamar a atenção de alguém, e hoje a pessoa pensa, bom, eu estou aqui nesse papel hoje, mas amanhã eu estou lá, né? Então, e o outro que pode vir a estar nesse lugar. Então, essas coisas também dão uma feição diferente, né, ao comportamento das chefias e lideranças. Uma outra coisa que ficou assim politicamente incorreto é usar a palavra chefia, né? Parece que aquela história, quem tem chefe é índio e chefe não é. Então, a gente usa, né, apenas é uma palavra que, a meu entender, é a mesma coisa, liderança. O líder, que nada mais é que aquele que tem que chefiar uma equipe, que tem que conduzir o trabalho, que tem que ter harmonia naquele grupo para que o trabalho ocorra da melhor maneira. Bom, hoje nós temos uma expectativa diferente das pessoas, não só no serviço público, no privado também. O trabalho mudou de feição. As pessoas, elas valorizam cada vez mais a qualidade de vida, elas valorizam a convivência com a sua família, elas valorizam a sua vida como um todo. O trabalho, quem passou, né, como diz, por essa caminhada, percebe que o trabalho tinha uma relevância muito, muito, muito importante nas vidas das pessoas, que continua tendo, mas hoje, de modo geral, tanto o servidor público como o privado, ele vê a vida como um todo. Ele vê a questão da sua família, ele vê a questão dos relacionamentos, de amigos, etc., etc. Então, também, né, o líder tem que observar que isso se tornou um valor para todos e é dentro disso que nós temos que conduzir a gestão. Continuamos com a burocracia no serviço público. Continuamos, né? A gente tem que fazer gestão dentro das regras, né? O Johnny está aqui, o nosso procurador. Não adianta, a gente continua tendo um regime que é rígido em termos de burocracia e em termos do que se pode fazer. Não se pode fazer o que se quer. A gente tem que fazer aquilo que dá para fazer. E, dentro disso, tirar o melhor proveito possível. Diversidade de perfis. Também é outra coisa que eu percebo assim, que mudou ao longo do tempo. Mesmo na minha Secretaria Estadual da Fazenda, onde eu passei praticamente a minha vida inteira, durante muitos anos só tínhamos os nossos, os gaúchos, talvez algum Catarina.
Hoje, se a gente vai lá, né, Salomão, a gente encontra gente de tudo que é lugar do país. Não é, há uma diversidade, mudou essa questão. Então, são culturas diferentes, expectativas diferentes, e tudo isso também influencia em como o líder vai conduzir para chegar ao resultado desejado. Vamos lá. Bom, o que é ser um chefe, né? Eu também percebo assim que, mais recentemente, as pessoas perderam um pouco a noção do que é ser um chefe. Ah, tu quer ser... Bom, primeiro que muitos não querem, né? Já tem isso, já há uma certa dificuldade em alguns cargos de se ter um universo de pessoas que queiram assumir aquele encargo. Não é assim, e ainda bem, porque nem todo mundo tem perfil para exercer uma chefia. Muita gente não gosta de dizer não, não gosta de comandar, talvez tenha preferência por um trabalho, sei lá, mais intelectual, não sei. Enfim, não é todo mundo que tem o talento e não é todo mundo que gosta de exercer uma chefia. Tem gente que fica inseguro, tem gente que fica cansado, enfim, que não gosta de conversar com as pessoas. Bom, aí também, né? Então, está cada vez mais difícil a gente, num grupo, ter as pessoas disponíveis. No tempo, quando eu entrei, lá na década de 70, 80, 90, ainda havia uma certa disputa até pelos cargos, né? Não só pelo dinheiro, mas, enfim, pelo status, por tudo isso que vinha junto, né, com essa incumbência de liderança. Bom, então, o que é o chefe? O chefe é alguém que tem uma delegação de competência para conduzir um grupo para um objetivo. E ele tem essa responsabilidade, ele tem este compromisso. E ele tem que liderar aquela equipe. Não sei, acho que passou. Ele tem que liderar, tem que ser respeitado, tem que se fazer respeitar pela equipe, tem que decidir, que nem sempre é fácil, tem que tomar decisão. Chega o momento, tem que decidir e encarar aquilo, e é isso que vai ser, e alguém tem que ter essa responsabilidade de fazer isso, e é o chefe e o líder que tem que fazer. Reconhecer. Sempre tem que reconhecer o bom trabalho. Isso é regra básica, né? Se eu estou numa equipe, eu só consigo fazer equipe se eu reconhecer o bom trabalho. Assim como eu reconheço o mau trabalho e aplico punições, se for o caso. Essa questão de punir é muito desgastante. E muitas pessoas no serviço público não fazem, não querem assumir isso. Mas é uma injustiça com quem age corretamente. Então, tem uma pessoa lá que não faz as coisas como tem que fazer, não vem, não cumpre horário, não sei o quê, todas as regras que lhe são dadas, não tem as metas, não ajuda no cumprimento das metas da equipe. Bom, é a minoria. Eu tenho certeza que nos municípios, de todos que estão aqui, isso é minoria. E a gente tem que combater isso. Infelizmente, o comportamento humano é assim, tem que ser punido o mau comportamento, até reconhecer os outros que têm, às vezes, um sacrifício maior, enfim, em fazer, em trabalhar, em horários que talvez não queira, essas coisas todas que a gente sabe como é que é o dia a dia de cada um. Então, o punir, eu sei, hoje em dia, de novo, o politicamente correto, né? Mas quem não pune aquele que destoa do grupo, aquele que não colabora com o grupo, ele está fazendo uma injustiça com todos os outros. E isso é ruim, porque acaba desmotivando, acaba levando a uma equipe que não é coesa, que não busca sempre fazer o melhor. Por essa razão que é oneroso ser o chefe. Oneroso. E é por isso que tem um valor que, de modo geral, as organizações pagam, um valor financeiro, né, para tentar compensar, que, de modo geral, não é aquilo que leva a pessoa a aceitar aquele encargo. Normalmente, a pessoa aceita porque ela tem um objetivo de vida, ela gosta de se realizar, ela gosta de ver as coisas acontecendo dentro do serviço público, ela tem uma visão
vamos dizer assim, de obrigação pública com o seu cidadão, enfim. Então, é isso que leva a pessoa a assumir um cargo de chefia. O valor financeiro que vem junto, de modo geral, ele não é o atrativo principal. Vamos adiante. Mas, então, o que se espera de um líder, né? Qual é o segredo, qual é a receita de bolo que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Engajar e formar equipes. Isso é número 1. Ninguém faz nada sozinho, isso é velho como o mundo. Se não tiver uma boa equipe coesa, unida, pensando do mesmo jeito, não vai funcionar. Entusiasmar para o trabalho. É aquela história. Quando eu perguntei, o chefe ruim é aquele que diz, que saco. Meu trabalho, vou fazer meu trabalho, já vou fazer, mas... E é isso, o entusiasmo pelo trabalho, né? A pessoa tem que fazer o que tem que ser feito de uma maneira feliz, uma maneira que ela se sinta realizada com aquilo. Outra coisa, ter empatia e se colocar no lugar do outro. Uma equipe é diversa, como a gente já falou. Aí vai ter pessoas com vários tipos de problemas. Tem um que tem criança pequena que está doente, tem o outro que tem pai velho que está precisando de atenção, tem o outro que tem dor de estômago, tem o outro que tem não sei o quê. Sempre vai ser assim. E o líder tem que entender todas essas dificuldades e enxergar o lado bom daquelas pessoas. Não enxergar as pessoas por isso, mas que dor de cabeça. Não, ele tem que enxergar aquilo que a pessoa, o potencial que a pessoa tem e poder trabalhar em cima disso e ajudar na dificuldade. Ter aquela empatia, vou me colocar no lugar do Christian. Por isso, só estou dizendo ele, vou me colocar no lugar do Christian. É difícil para ele, tem gente que chega, quer agenda, nem sempre dá, aí vem não sei o quê, aí vem o funcionário que quer ser transferido de um setor para o outro, aí tem não sei o quê, ele tem família, ele tem filhos, e tudo isso a gente tem que enxergar. Eu não posso enxergar o Christian como um robô, eu tenho que enxergar isso, para poder fazer para poder ajudá-lo a fazer o trabalho dele. Porque se o trabalho dele não for bem feito, o meu não vai ser. Mesma coisa, se a Sandra não fizer o trabalho dela bem feito, o meu não vai ser. Então, tem que ter essa empatia, esse ver o outro, para poder se conduzir da melhor maneira. De outro lado, tem que ter pulso para decidir. Como eu disse, terminou, nós vamos fazer assim. 15 minutos? Tá. E tem sempre que assumir a responsabilidade final. Não importa se a gente vai errar. Eu tenho certeza que nessa sala aqui tem muita gente que já foi líder, que é líder, e que já errou. Dificilmente alguém aqui vai dizer, eu nunca errei. As pessoas erram, e é paciência. Todo mundo erra, e a gente não tem que ter medo de decidir por medo de errar. A gente tem que procurar errar o menos possível, mas errou, e é possível que isso vá acontecer, e nós vamos fazer o melhor que a gente puder, decidir da melhor maneira, e é isso. E se errou, tomara que sejam bem poucos erros e muitos acertos. Vamos lá, que eu tenho que apressar. Então, assim, para fazer tudo isso, o que precisa? Ouvir a equipe. Óbvio. Ouvir e se comunicar são coisas interligadas. Ouvir o que as pessoas têm para dizer e se comunicar com clareza. Se eu não comunicar com clareza qual é o pensamento da instituição, o que tem que ser feito, qual é o nosso objetivo, as pessoas não vão fazer não porque não querem, não vão fazer porque não entenderam o cenário. Então, é muito importante a gente também se comunicar com clareza, de forma que todos possam entender. Mediar os conflitos é a parte mais difícil, né? Sempre tem conflito, não pensem? Sempre tem. E aí, fazer essa mediação, né? Tentar fazer respeitosamente, que um tem razão, o outro não tem razão, é também um talento que a gente sempre precisa ter, né? Para poder levar a equipe de uma boa maneira. Reconhecer resultados, já estava na outra, e dar sentido às tarefas, né? As pessoas têm que sentir que estão fazendo uma coisa importante, seja o que for, não importa o que é. Desde a pessoa da loja de atendimento da fazenda, que está atendendo o cidadão, até a Sandra, que é responsável por tudo lá,
eles têm que ter o sentido do que eles estão fazendo. Era um velho exemplo que davam sempre antigamente, né? O pedreiro estava... O que tu está fazendo? Eu estou empilhando tijolos. Aí falava para o outro, eu estou fazendo uma catedral, estou construindo uma catedral. Então, é um exemplo muito antigo, muito batido, mas ele mostra, assim, se a pessoa está imbuída, né, de construir a sua catedral, ela vai se dedicar mais, ela vai ser mais feliz e o trabalho vai sair muito melhor. Vamos lá. Bom, então, né, agora eu acho que eu já estou na finaleira. O que nós temos que fazer? Estimular melhorias e inovação, sempre. Sempre, e o mundo moderno é tão bom porque ele traz cada vez mais inovações, isso dá uma dinâmica, estimula as pessoas para novidade, e isso é muito bom. Reuniões curtas e produtivas. Tem que fazer reunião. E tudo que está aqui, né, eu não consigo fazer. Eu botei aqui o que devia ser feito, não o que eu faço, infelizmente. Por exemplo, eu sempre me proponho a fazer uma reunião de pauta uma vez por semana. Faz mais meses, acho que faz uns 2 meses que eu não faço. Mas a reunião é importante, mesmo que seja para repisar alguma coisa, para discutir alguma coisa, mas é importante porque integra a equipe, a gente conversa sobre alguma coisa, um traz uma novidade que o outro ainda não viu, então é muito importante isso também. Feedback contínuo, sempre nessas reuniões também dá feedback, né, do que está bom, do que está ruim, vamos arrumando e tal. Não ter medo de dizer o que está ruim, mas o que está ruim é oportunidade de melhoria. O que está bom, está bom. É muito melhor falar sobre aquilo que pode melhorar como uma oportunidade do que só falar do que está bom. Outra coisa, definir papéis e metas claras. Todo mundo tem que saber qual é o seu papel e o que tem que fazer e o seu limite. Isso é importante, porque senão todo mundo acha que pode se meter em tudo e isso não dá certo. Né? Todo mundo se metendo em tudo, dando palpite, né? Não dá. Cada um tem que ter o seu papel e saber quais são as suas metas. Outra coisa, no serviço público, gerir com os recursos disponíveis. Todo mundo pede mais gente. Eu duvido que tenha um município aqui presente que o pessoal não pede mais gente. Todo mundo pede mais gente, pede mais recurso, pede mais tecnologia, e nem sempre a gente pode dar. Então, tem que aprender a fazer o melhor com os recursos que nós temos disponíveis. E o líder tem que ser exemplo, não adianta. Isso, se o líder não faz o que deve ser feito, não se comporta da maneira necessária para liderar a equipe, dar o bom exemplo à equipe, ele pode falar o que ele quiser, ele pode ter um discurso maravilhoso, não vai dar certo. Porque não é personalismo isso, mas se a pessoa quer liderar, ela tem que também liderar através do seu próprio exemplo. Acho que terminou. Tá, só isso. Então, assim, pessoal, ser líder nem sempre é leve. É verdade, às vezes é muito pesado, né? Exige tempo, exige energia, tem um custo emocional, porque a gente tem que desagradar pessoas, tem que dizer não. Mas também é profundamente recompensador, porque quando a gente sai, não fica o cargo que a gente foi. Eu fui secretária do meio ambiente, eu fui secretária de segurança, eu fui secretária da... Não é isso que fica. O que fica na memória das pessoas é a ação que a gente teve naquele local. Eu botei, o legado que deixamos são as pessoas. Foi o exemplo que a gente deixou. É isso que faz a diferença e não o cargo, enfim, sob a ótica hierárquica que, eventualmente, a gente tenha desempenhado. Bom, eu tentei correr para ficar no meu tempo. Johnny, ser leve, né, porque o tema ele é um tema, digamos assim, que, atualmente, como disse, ser chefe não é uma coisa que as pessoas gostem, ou, enfim, não está tão valorizado. Mas eu quis deixar uma mensagem de que gestão é muito importante. E, para ter gestão, nós temos que ter liderança. E a liderança é uma coisa positiva, é o legado que podemos deixar para as pessoas com quem a gente tem a oportunidade de trabalhar. Muito obrigada.
Queremos agradecer à secretária Ana Pellini, fantástica palestra, que muitas vezes nós passamos por isso no nosso dia a dia e não levantamos olhos, não abrimos os ouvidos, né? E muito menos abrimos a boca, né? A gente sabe, eu tenho 30 anos de serviço público, e se nós estamos pensando em evoluir para frente, também essas questões são fundamentais, porque é o alicerce de todo o resultado. Se o alicerce não é forte, o resultado ele é efêmero, né? Então, parabéns, secretária. Devolvo a palavra ao cerimonial, né? Não é cerimônia. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da IAMU, o senhor Johnny Bertoletti Racic, fará a entrega de uma lembrança do 10º CEMAT para a senhora Ana Pellini.